afastar-se, resistir ou repreender ao mal. Em qual situações nós devemos afastar-se, resistir ou repreender ao mal? Nós temos que ter o discernimento, a estratégia certa para combater ao mal. E tem hora que nós temos que se afastar da aparência do mal, tem hora que a gente tem que resistir e tem hora que a gente tem que repreender. Qual a diferença e em qual momento nós devemos usar? É isso que nós vamos falar sobre hoje, trazer essa reflexão, trazer essa palavra de Deus para a nossa vida, amém? Hoje de manhã, Deus estava ministrando essa palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Então, creio que Deus vai falar também ao teu coração, amém? Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 22, diz assim: afaste-se de toda forma do mal. Em outras traduções, você pode encontrar dizendo: afaste-se de toda aparência do mal. O que é afastar? É evitar, é fugir de tudo que aparenta ser pecaminoso, de tudo que pode ferir o seu testemunho como cristão, de tudo que pode ferir ali o seu caráter, de tudo que pode trazer algum mal para você. Então nós devemos se afastar. Temos que saber a situação exata de se afastar do mal. Tem hora que nós não devemos resistir e nem repreender. Temos que afastar mesmo. Temos que realmente nem chegar perto daquilo. A palavra de Deus lá em Salmo 1 diz assim: que bem-aventurado aqueles que não andam nos conselhos dos ímpios, nem se detêm na roda dos escarnecedores. Ali é como realmente você tem que se afastar, nem tem que chegar nem perto, nem se assentar, nem permanecer. Então, tem situações que a gente tem que se afastar, porque ali pode, muitas das vezes, trazer um pecado, fazer com que você fere a Deus, perca a sua santidade, faça com que você acabe ali entrando em caminhos maus. Então tem momentos que você tem que se afastar. Nós vemos também o exemplo de José, a mulher de Faraó tentando ele, uma tentação. E ele viu que naquele momento ele não devia resistir, ele não devia repreender, ele devia fugir, evitar. Então tem situações que nós temos que se afastar mesmo. Nós devemos fugir mesmo, nós não temos que temer o que o outro vai dizer, o que os outros vão pensar. Nós temos que realmente fugir, evitar, porque está ali trazendo uma prevenção para a nossa santidade, para a nossa comunhão com Cristo. Evitar mesmo ali a aparência do mal, aquilo que você já olha e, rapaz, esse caminho está aparentando mal. Sabe quando você vai olhar para uma rua bem esquisita e você senta ali: não vou por essa rua não, que tá algo ali, tá me aparentando mal. Então tem momentos que a gente sente na nossa alma, o Espírito Santo fala conosco: olha, minha filha, não vá, não faça, evite, fuja. A gente já sente na nossa alma, o Espírito Santo já fala ali, já vai testificando. Então quando você sentir algo que já está aparentando mal, não vá, não faça. A palavra de Deus diz também, lá Paulo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então tem hora que não nos convém. Não nos convém. Então a gente tem que discernir lugares, pessoas, coisas que não nos convém, que está aparentando mal e que não nos pertence mais. E que a gente não pode mais trilhar por esse caminho. A gente tem que fugir mesmo, evitar, para que não haja um dano maior. Então, se afastar é evitar, é fugir de tudo aquilo que pode trazer ao pecado, tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo que faça com que você fira sua comunhão com Deus, sua salvação. Então, nós devemos se afastar da aparência do mal. Resistir. O que é resistir, né? Quando fala de resistir, é um confronto. Você só resiste algo quando você confronta. Então aqui, quando fala resistir ao diabo, nós vamos ver em Tiago 4:7.
quando fala, né? Se submetam a Deus. Deixa eu procurar aqui para vocês. E eu peço também que vocês peguem a Bíblia de vocês, meditem junto, abram, meditam. Olha aqui, em Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui já está falando para a gente resistir. Você só resiste a algo quando você está ali confrontando, quando você está lutando. E para que a gente resista ao diabo, a gente tem que submeter-se a Deus. Então, nesse momento, nós temos que estar em obediência com Deus. Nós devemos estar debaixo da sua vontade. Temos que estar alinhado o nosso coração a Ele para resistir ao diabo. Porque aqui a resistência é você entrar naquela batalha espiritual e resistir mesmo, se manter firme, manter sua fé firme. E tem hora e tem situações que você tem que resistir mesmo. É o diabo criando situações, criando ciladas e você resistindo. Quando você vai ver lá em Efésios, né? Fala sobre as armaduras espirituais. Efésios capítulo 6 fala que nós temos que revestir das armaduras espirituais contra as ciladas do diabo. Então nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus. Temos que estar submetidos a Ele para que nós possamos resistir. Então aqui é uma luta, aqui você vai de frente, você batalha, você permanece firme, você permanece constante. Aqui você não tem que fugir, não. Aqui você não tem que se evitar, aqui você tem que resistir. E resistir ao diabo é combater com as armas espirituais. Você vai ver Jesus, quando o diabo foi tentar Jesus, ele começou a usar a palavra de Deus. E Jesus estava resistindo. O tempo todo ele estava resistindo, usando, mas a palavra de Deus também diz assim, a palavra de Deus também diz assim. Ele estava lutando ali, era uma batalha espiritual que ele estava enfrentando. E ele venceu. Então tem momentos na nossa vida que o diabo, ele cria situações, ele lança setas, ele cria armadilhas, ele faz com que o reino ali espiritual trave sua vida. Então nesse momento você tem que resistir, você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que se submeter à vontade de Deus para que possa resistir. Então peça a Deus o discernimento. Senhor, esse momento é o quê? Para me resistir. Então eu quero submeter-se à tua vontade, eu quero me revestir das armaduras. Então para resistir nós temos que estar submetido à vontade de Deus, a obedecer à palavra de Deus. Nós temos que estar com as armaduras espirituais para que nós possamos resistir. Porque se você não estiver submetido a Deus, nem com as armaduras espirituais, você não vai conseguir resistir, você não vai conseguir permanecer na sua fé inabalável. O diabo acaba vencendo você se você não estiver com essas três ingredientes, que é submetendo-se a Deus, na obediência dele, revestir das armaduras. Então nesse momento, se revista. Tá vindo tribulações, situações, provações que você vê ali que, ei, peraí, deixa eu revestir aqui minhas armaduras. Deixa eu aqui, falar mesmo aqui, que quem manda aqui é Deus, e quem tem todo o poder é Deus. Deixa eu resistir aqui. E pode ter certeza, a vitória é garantida. Mas vai ter situações na nossa vida que nós não devemos fugir, nem resistir, mas repreender o diabo. Vai ter momentos que o diabo vai lhe confrontar e você tem que repreender. Porque a palavra de Deus diz que Deus já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar toda peste perniciosa, todo mal, todo demônio. Então tem hora que você tem que repreender ao mal. Se algo for ao contrário do que a palavra de Deus diz, se for lançada para a tua vida, você tem que repreender. Então tem situações que não é se afastar nem resistir, mas repreender, usar a autoridade que Jesus já nos deu. Você vai ver Jesus resistindo ali ao diabo, sendo tentado e resistindo o tempo todo, mas teve uma hora que ele repreendeu. Você vai ver também
Na ocasião que Jesus estava ali com os seus discípulos, e Pedro fala, não, Senhor, não vou deixar tu morrer, não sei o quê. Aí Jesus disse, sai para lá, Satanás. Repreendeu na hora, porque aquilo que estava saindo da boca de Pedro era contra o projeto de Deus, era contra a palavra de Deus. Então, palavras, setas, mentiras de Satanás, ciladas, setas que vêm na sua mente, coisas que vêm contra aquilo que Deus fala, diferente daquilo que Deus fala, você tem que repreender. Se o inimigo vir lhe confrontar com mentiras dele, vir querer tirar a sua paz, vir querer bagunçar com sua vida, com sua casa, vir com toda imundície de pecado, vocês têm que repreender. Nós temos que usar a nossa autoridade. Nós não somos tapete de Satanás para ser pisado nem para ser humilhado. Nós temos que saber a hora certa de repreender toda seta, toda palavra de maldição. Nós não devemos aceitar, tem que repreender. Tem irmãos, pela displicência, pela falta de conhecimento, porque a palavra de Deus, o meu povo parece por falta de conhecimento, que às vezes tem gente que joga na cara, fala ali, naquele momento, uma palavra de maldição, uma palavra de negatividade. Aí aquela pessoa, de vez de repreender, por vergonha ou por constrangimento, para não constranger outra pessoa, ri, acha bom. Não, irmãos, nós não devemos ser assim. Nós temos que ser como Jesus. Jesus, na hora que Pedro falou, e Pedro era o discípulo de Jesus, estava andando com Jesus, Pedro amava a Jesus. Mas quando Jesus viu que era a boca dele estava sendo emprestada para Satanás, ele não pensou duas vezes, ele repreendeu, sai para lá, Satanás. Na mesma hora. Então, quando vir algo que não vem de Deus para a tua vida, que você sente no coração que aquela palavra foi como lançada como maldição, ou como inveja, como algo ruim para você, como negatividade, repreenda na hora. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Eu não aceito isso. Eu fico com o que a palavra de Deus diz ao meu coração. Pode repreender. Repreenda. Diga mesmo. Não está repreendendo em nome de Jesus. Está repreendendo em nome de Jesus. Que às vezes tem gente que vem falando coisa na brincadeira, mas ali tem um veneno por trás, irmãos. Nós temos que ter discernimento. Então tem momentos que a gente tem que repreender. Não é se evitar, não é resistir, mas repreender. Pela autoridade do nome de Jesus, que Ele já nos deu. Amém, irmãos? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei aqui, que eu não falei para vocês. Mas eu acho que é justamente isso. Que nós temos que saber usar cada momento desse, né? Cada estratégia dessa, em situações diferentes. Nós temos que saber lutar as armas que nos foi confiado, nos foi dado. Mas saber o momento certo. Porque às vezes a gente está resistindo quando a gente tem que evitar. Às vezes a gente está repreendendo quando a gente tem que estar resistindo. E peça ao Espírito Santo de Deus para esclarecer mais essa palavra para você. Aonde você deve se afastar da aparência do mal? Qual o momento que você deve resistir? Qual situação, Senhor? Aqui, meu Deus. O que eu devo fazer nesse momento? Se afastar, resistir ou repreender? Porque o Espírito Santo, ele fala, irmãos, ele fala dentro do nosso coração. Só basta a gente estar com ouvidos atentos a ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós temos que estar com as armaduras espirituais para que nós possamos vencer todas as artimanhas, todas as ciladas do diabo, como a palavra de Deus diz. É no Espírito que você vence, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o Espírito, é contra as potestades do mal. Você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra o inimigo, com as coisas espirituais. Então, as suas armas têm que ser espirituais, as suas ferramentas têm que ser espirituais. E o diabo, ele é sujo, ele anda ao derredor, procurando quem tragar. E o diabo veio só para matar, roubar e destruir. Como é que você vai vencê-lo? Se afastando, resistindo e repreendendo. Mas tudo isso, você tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Tem que estar em comunhão com Deus. Tem que estar submetido a Deus, à vontade de Deus.
para quando vir as provações enviadas pelo diabo, para quando vir as tentações, para quando vir a cilada, as setas malignas, você saber vencê-las, usando as estratégias certas, amém? Então guarda essa palavra no teu coração, discirna bem, peça a Deus discernimento. Os últimos tempos é o que nós precisamos mais ainda desse dom do discernimento espiritual. Busque pelo dom de discernimento espiritual. Peça a Deus revelação da palavra dele, entendimento da palavra dele, para que você possa vencer todas as artimanhas do diabo, amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.